Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra e nós estamos começando a nossa aula número 9 de língua portuguesa. Nesta aula veremos gênero do substantivo e sites de divulgação científica. Então vamos lá. Na língua portuguesa, o substantivo ele apresenta dois gêneros, certo? O gênero feminino e o gênero masculino. Os substantivos masculinos são aqueles que se pode antepor, ou seja, antes da palavra, antes vem o artigo o, certo? Então, os substantivos masculinos são aqueles que se pode antepor, que o artigo que vem antes desse gênero é o artigo o. Por exemplo, o homem, gênero masculino. O sonho, gênero masculino. Já os substantivos femininos são aqueles que antes deles pode ser colocado o artigo a. Por exemplo, a mulher, a fogueira, a vida, certo? Muito simples, muito fácil. Gênero masculino a gente coloca o na frente. O gênero feminino a gente coloca a na frente, bem facinho. Os substantivos que representam os seres humanos ou os animais, eles podem indicar uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, certo? A gente vai conhecer alguns casos a seguir. Alguns substantivos que terminam com a letra E, eles formam o feminino quando a gente substitui o E pela letra A. Por exemplo, turminha, olha lá, gigante. O gigante é masculino. Como que é o feminino da palavra gigante? A giganta. Então, substituiu o E pelo A. Mestre, o mestre. Como que eu escrevo a palavra feminina, o gênero feminino da palavra mestre? A mestra. Trocou o E pelo A. Entenderam? Masculino, o gigante, feminino, a giganta. Isso quando as palavras terminam em E. Substitui pelo A. Os substantivos terminados em OR formam o feminino de dois modos. Então, quando termina em OR, nós temos dois modos de substituí-lo, certo? De escrever. Acrescentam A ao masculino. Por exemplo, doutor é a palavra masculina. A palavra feminina, doutora. Então, lembram? Or vai substituir, vai virar doutora no feminino. Professor, você vai colocar o A, professora. Também trocam or por tris. O ator masculino, atriz feminino. Imperador, gênero masculino, imperatriz, gênero feminino. Os substantivos terminados em ão formam o feminino de três modos. Trocam o ão por an, certo? Irmão, irmã. Cidadão, cidadã. Órfão, órfã. E trocam ão por ona, é a segunda maneira. Sabichão, sabichona. Filhão, filhona. E a terceira forma, trocam ão por ao. Oa, leão, leoa. Peão, peoa. Então, são muitas regrinhas que, como eu já falei para vocês, quanto mais vocês leem, quanto mais vocês escrevem, mais vocês vão aprender, certo? Irmã, irmão, leão, leoa. Feminino e masculino. É uma brincadeira bem legal que você pode fazer em casa, né? De tentar adivinhar o feminino e o masculino das palavras, ok? Vocês podem fazer uma brincadeira em casa, junto com a família, para você entender melhor como que a gente trabalha, como que faz esse gênero feminino masculino, o gênero feminino. Façam uma roda com a galerinha que está aí na sua casa e vocês vão brincar do seguinte, você vai ter
que descrever as características da pessoa que está do seu lado. Mas você tem que colocar o artigo o artigo a, para você definir se é feminino ou masculino. Por exemplo, a Bianca é muito legal. A Bianca é muito legal, certo? Então você pode brincar lá. A mamãe é muito querida. O papai é muito brincalhão. Então, descrevendo algumas características, vocês vão percebendo gêneros masculinos e gêneros femininos, certo? Dessa forma é bem fácil da gente saber identificar. Bom, além dos gêneros que nós estudamos agora, masculino e feminino, existem os gêneros uniforme. Os substantivos uniforme são todos os substantivos que mudam a sua forma para indicar aliás, todos os substantivos, não são todos os substantivos, espera aí que a prof se enrolou, presta atenção, vamos começar. Substantivo masculino muda para o feminino, ok? Mas não são todos os substantivos que mudam quando eles querem indicar o masculino e o feminino. Existem substantivos que a mesma palavra indica masculino e feminino. Esses são chamados substantivos uniformes. Eles não mudam a palavra para indicar feminino e masculino. Por exemplo, a palavra astronauta. O astronauta não muda. Pode ser o astronauta ou a astronauta. Então, essa palavra que não precisa mudar para indicar o seu gênero é chamada substantivo uniforme. Por exemplo, lojista, o lojista ou a lojista, substantivo uniforme. Por exemplo, estudante, o estudante, a estudante. Mesma palavra para indicar feminino, para indicar masculino, substantivo uniforme. Entenderam, galerinha? Vamos lá. Vamos agora para a página 50. A gente vai falar agora sobre sites de divulgação científica. Deixa o substantivo de lado. Já entendemos que eles têm dois substantivos, feminino e masculino, e um uniforme, que é a mesma palavra para os dois. Vamos agora falar sobre os sites de divulgação científica, ok? Eles são o quê? Eles são suportes para pesquisas. Eles são criados por alguma instituição de pesquisa, por uma revista científica, certo? Nós temos aqui o exemplo de um site de divulgação científica. Nesse site, a gente percebe o quê? O texto, certo? Que vem falando sobre o que se trata essa pesquisa, que é um estudo publicado, né, numa revista lá sobre liderada pelo pesquisador. Então fala a revista, o pesquisador que fez essa pesquisa, e esse texto fala sobre uma levedura, enfim, bastante comum. Então são nomes científicos que não são comuns ao nosso dia a dia, certo? Esse texto de divulgação científica, ele também tem uma imagem, né? Então, aqui está mostrando a imagem de algumas células, ele mostra também uma tabela, certo? Uma legenda explicando o que tem aqui. Então, por que tem todos esses elementos nesse site? Quem escreveu, a revista, a data, uma imagem com uma legenda, uma tabela, para comprovar que toda essa pesquisa é verdadeira, né? Porque existem alguns textos, como nós já estudamos outros gêneros textuais, que não são relatos reais, que podem ser histórias inventadas, mas o site de divulgação científica são textos reais e eles sempre vão ter alguns desses elementos para comprovar que é uma pesquisa verdadeira, que ninguém está inventando, é algo real, certo? O site de divulgação científica, ele é uma plataforma online que compartilha textos
que expõe conhecimentos às pessoas sobre assuntos relevantes. Então, o que são assuntos relevantes? São assuntos do momento que as pessoas querem saber. Nós estamos passando por um momento onde estamos vendo muitos assuntos relevantes, muita pesquisa, muita coisa explicativa sobre o que nós estamos passando nesse momento. Mas você tem que prestar muita atenção no site, o que você está lendo, porque existem muitas notícias falsas, muitos sites que não contam a verdade. Então percebe se esse site de divulgação que você está lendo tem o nome do pesquisador, tem imagens mostrando, né, o que está acontecendo, tabelas, tudo isso para você comprovar que realmente é verdade. Como diz aqui, ó, esses conhecimentos são baseados em pesquisas que contêm dados para comprovar que o que foi dito é verdade. Essas pesquisas são feitas por alguém que cita outras fontes de pesquisa. Não foi da cabecinha dela que ela inventou. Ela pesquisou em outros lugares, vários formatos, como a gente já falou, textos, tabelas, gráficos, escritos, áudios, vídeos, etc. Certo? Nesse exemplo que a gente viu do texto de divulgação científica, foi um estudo feito lá por um pesquisador da Universidade College Cambridge. Então, ele tem uma imagem contendo legenda, tudo aquilo que a gente falou, para comprovar que realmente é verdade, ok? Agora, a gente vai fazer, lá na parte com a lupa na mão, da página 51, vamos responder juntos essas perguntinhas sobre o site de divulgação? Pergunta número 1. Qual a finalidade dessa pesquisa para as pessoas? Então, lembram que o site de divulgação, ele tem textos que são relevantes, que tem que ter uma importância para as pessoas. As pessoas têm algum problema, têm alguma dúvida sobre algum assunto e o site ele vai ajudar você a resolver. Número 1, qual a finalidade dessa pesquisa para as pessoas? Então, essa pesquisa foi feita para quê? Para informar. Número 1, vamos lá, galera. Informar sobre um assunto relevante. Sobre um assunto relevante, que significa o quê? Um assunto que as pessoas querem saber mais sobre esse assunto, certo? Número 1, informar sobre um assunto relevante. Essa é a finalidade do site de divulgação científica. Número 2. Por que esse assunto é relevante? A prof já falou várias vezes. Por que esse assunto é relevante? Porque envolve um problema da sociedade, envolve um problema que as pessoas querem saber, certo? Porque envolve um problema da sociedade. Então, não adianta o site científico publicar um texto que ninguém quer saber, uma coisa que não é interessante para ninguém, ninguém vai ler, né? O site científico tem que colocar um problema, um texto sobre um problema que a sociedade quer saber, que a sociedade precisa pesquisar, que a sociedade precisa resolver esse problema, ok? Número 3, perguntinha número 3 da página 51. Quais os dados que foram apresentados para comprovar essa informação? Então, lembram que são vários dados que existem lá naquele site, que é para comprovar que essa pesquisa é verdadeira? Então, quais os dados? A gente viu uma imagem, tem aquela imagem lá das células com legenda, então uma imagem com legenda. Eles colocaram também uma tabela tudo para comprovar que é real, certo? Sempre com legendas explicativas. Então, uma imagem com legenda e uma tabela também com uma legenda explicativa.
Pergunta número 4. Você acredita que as informações repassadas aqui são verdadeiras? Por quê? Então vamos lá, aqui, esse site que a gente viu aí, você acredita que essas informações que foram passadas lá pelo aquele pesquisador da Universidade College Dublin, você acha que são verdadeiras? Sim, são verdadeiras. Sabe por quê? Porque elas são baseadas em fontes confiáveis, certo? Pois são baseadas em fontes confiáveis. Em fontes confiáveis. Normalmente, os sites, eles colocam a fonte de onde veio essa pesquisa, certo? Para confirmar que realmente é verdadeiro. Beleza, pessoal? Vou explicar para vocês agora as nossas 2 atividades de lição de casa. A primeira atividade de lição de casa vai ser a ficha de atividades, página 29 e 30. Lá na página 29 e 30, você vai ter algumas palavrinhas, certo? Numa tabela que um menininho lá, o Guilherme, fez. E vocês vão separar essas palavras em masculino e feminino, certo? E na página seguinte vão colocar os nomes das atividades. E por último, olha que legal, gente. Vocês vão, nessa parte da mão na massa, vocês vão preparar em casa com a sua família, baseado nos sites de divulgação científica que a gente estudou, vocês vão vão procurar um tema. Qual será o tema do momento, galera, que todo mundo quer saber? Qual é o tema que está bombando em todas as redes sociais? Faça com a sua família o seu site de divulgação científica. Pesquise como você pode se precaver dessa doença que está acontecendo aí no mundo todo. Então pesquise e faça com a sua família. Lá na página 52 você tem todos os dados de como fazer essa sua pesquisa, certo? Colocando os dados confiáveis, fotos, e dessa maneira você vai estar aprendendo, além de passar para os outros, como se prevenir. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!